Oi, missionários, tudo bom? Hoje nós vamos fazer a nossa meditação sobre o tema do perdão. Para começar a entender um pouquinho sobre o perdão, eu gosto muito de uma parábola que Jesus conta, que é a do patrão bondoso e do empregado cruel. Tinha um empregado que, vamos supor, tinha uma dívida com o seu patrão de aproximadamente R$ 5.000. Então, o patrão chegou no dia de cobrar do seu empregado e falou: "Me dá o que você está me devendo." Então, o empregado disse ao patrão: "Por favor, me perdoa essa dívida, me dá mais um tempo e eu vou te pagar. Por favor, me dá mais um tempo, me dá mais uma chance." Então, o patrão se comove e ele perdoa o seu empregado toda a dívida que ele tinha. Toda a dívida de R$ 5.000. Tudo bem, o empregado saiu dessa conversa com o patrão e encontrou com outro colega dele, um outro empregado, que devia R$ 50 para ele. Então, esse empregado falou para o colega: "Me dá o que você está me devendo." Então o colega disse: "Por favor, me perdoa, eu estou muito apertado de dinheiro, não consigo te pagar. Me dá mais um prazo e eu vou te pagar, por favor, eu te imploro." E esse empregado que tinha tido a sua dívida perdoada, não perdoou seu colega, mandou ele para a prisão porque estava devendo R$ 50. Ao saber disso, o patrão ficou muito chateado, porque ele tinha perdoado a dívida de R$ 5.000 e esse não tinha sido capaz de perdoar uma dívida de R$ 50. O que a gente pega dessa parábola que Jesus conta? Para começar a falar de perdão, antes de falar como que se perdoa, o que é o perdão, se é possível perdoar, a base do perdão, primeiro para nós cristãos, é que nós primeiro fomos perdoados. E não de uma dívida qualquer, não de uma dívida pequenininha. Fomos perdoados grandemente, de uma dívida muito, muito, muito grande. Aí nesse exemplo eu dei de R$ 5.000, em comparação com a outra de 50. Mas uma dívida com Deus, ela nem poderia estar medida aí em reais ou não. Mas nós podemos perdoar o outro, que sempre é uma dívida menor do que a gente tem com Deus, porque primeiro nós somos perdoados. Se vocês pensam, o perdão não tem muita lógica mesmo. Para quem não acredita em Deus, se não é por uma vibe de uma coisa para você ter sua paz interior, você não tem sentido de perdoar. Porque só se tem um verdadeiro sentido de perdoar se você é cristão. Se você primeiro tem o exemplo de Cristo. E o que seria o perdão? Seria esquecer? Seria não pensar mais? Seria... o que poderia ser o perdão? O perdão é uma atitude pela qual nós tiramos a dívida que um outro tem conosco. Nós perdoamos, nós quitamos a dívida que o outro tem conosco. E quitar uma dívida não quer dizer você esquecer. Quer dizer, porque muita gente chega para mim, por exemplo, e fala: eu perdoo, mas eu não esqueço. Tudo bem, o perdão não tem como a gente esquecer, porque a gente, graças a Deus, não tem nenhum problema de memória. Então é óbvio que a gente lembra do que o outro fez. Pode ser até que doa, mas o perdão é um ato da vontade, onde você livremente fala: eu não quero guardar mágoa do que essa pessoa fez por mim. Eu não quero lembrar dessa dívida dessa pessoa comigo. Não quero que pese mais. Vou tirar do banco aquilo que tem de dívida de um para com o outro. Então, esse é um primeiro conceito de perdão para cada um de nós. E para que a gente perdoa? Quais são os frutos do perdão? O perdão, ele tem principalmente 2 frutos. Um deles é a paz. A paz
é esse fruto do perdão, porque quando a gente está com as mágoas, com o que os outros fizeram para nós, a gente está com esse peso carregando conosco. E quando a gente perdoa, a gente tem essa paz de não estar carregando mais esse jugo, essas coisas que os outros fizeram para nós, essas situações da vida que a vida proporcionou para nós e às vezes foram muito difíceis. O perdão nos dá paz. E quantas vezes a gente não está procurando paz e o que às vezes a gente está precisando mesmo é de perdão. Um segundo fruto da paz, do perdão, me desculpem, é a liberdade. A liberdade é um fruto do perdão porque, como eu falava ali da paz, você não está mais carregando, você não está ali mais preso com essa dívida que você tinha com o outro, que o outro tinha com você. E aí você pode ser livre para amar, você pode ser livre para encontrar com essa pessoa, você pode ser livre para estabelecer uma nova relação com essa pessoa, porque você já perdoou, você está livre. E uma coisa muito importante, gente, para também ter em conta na nossa mente. Muitas vezes a gente quer perdoar e às vezes a gente acha que o beneficiário vai ser o outro. Mas como vocês viram nesses frutos que eu acabei de falar, o beneficiado no perdão não é tanto o outro, mas é você mesmo. O outro talvez não valorize o seu perdão, não vai te agradecer de joelhos pelo que você fez, mas o perdão, o primeiro atingido, o primeiro beneficiado do perdão, somos nós mesmos. Somos nós que temos a paz. Somos nós que nos libertamos. Se o outro vai valorizar o nosso perdão, se o outro vai mudar de vida com o perdão que a gente deu, isso já vai ser um problema dele. Mas o importante é que da nossa parte, primeiro, a gente perdoou, a gente se libertou. Então, esses são dois frutos, a paz e a liberdade, que podem nos motivar com relação ao perdão. E no começo dessa minha fala, eu disse que o perdão, principalmente, o fundamento é que Jesus nos perdoou primeiro. E como que a gente vê a importância do perdão para Jesus na Bíblia, no Evangelho? Eu gostaria de ressaltar primeiro através da parábola do filho pródigo. Eu acho que todo mundo já conhece. E aí eu destaco a figura desse pai, que sabe perdoar e esperar esse filho pródigo e também o filho mais velho, que está com ele e não sabe valorizar o seu amor. E Jesus conta essa parábola para que a gente possa entender o perdão de Deus Pai, que é um perdão incondicional, que é um perdão de pai mesmo. Os pais não debitam as coisas que a gente faz. Já pensou se uma mãe, se um pai fossem receber pelos favores que eles fazem para os filhos? Não teria, já fizeram até, tem uns vídeos disso de quanto que uma mãe receberia se ela fosse uma empregada, né? Mas mãe é enfermeira, mãe é cozinheira, mãe limpa, mãe ensina, é pedagoga, mãe é um monte de coisa, não teria como pagar. E assim também é esse amor de pai, o pai do filho pródigo. É esse amor que sabe esperar, é esse amor que perdoa, é esse amor que dá esse perdão incondicional, mesmo o filho tendo ferido o pai, mesmo o filho tendo gastado todas as chances que o pai deu para ele. Esse pai espera, porque o importante para esse pai não são os bens, não é nem o tempo. O importante para esse pai é que o filho possa voltar e estar nos braços dele. E assim é o perdão de Jesus conosco, é o perdão de Deus conosco. É um perdão que está à nossa espera, independente do tempo que a gente demore,
independente do que a gente tenha feito, independente de qualquer coisa. Jesus, esse perdão de Deus, é como o perdão desse Pai, que nos perdoa incondicionalmente, que está sempre à nossa espera quando a gente quiser voltar. E Ele está sempre querendo nos acolher de braços abertos, para nos beijar, para nos abraçar, para nos acolher. Então, esse primeiramente é um perdão que Jesus mostra, uma qualidade do perdão, um perdão que acolhe, um perdão incondicional. Um segundo exemplo de perdão que Jesus mostra é o da ovelha perdida. É outra parábola de Jesus. E ele mostra, todos já devem conhecer, esse pastor que tinha 100 ovelhas. E uma delas se perde. E esse pastor deixa as 99 para buscar aquela uma que se perdeu. Esse também é uma parábola que fala de misericórdia, que fala de perdão, porque esse pastor poderia ficar chateado com essa ovelha, porque ela foi lá e se perdeu de propósito. Ela que foi livremente e deu as costas para o pastor. Ela que livremente deixou as outras 99 companheiras. E se ela perdeu, o problema é dela. Ela se perdeu, que ela assuma as consequências. Mas Jesus mostra que Ele é um bom pastor, que Ele tem um perdão não só de pai, mas de pastor, que sabe deixar tudo para ir à procura dessa ovelha que se perdeu. E Ele não só perdoa essa ovelha, como Ele vai atrás dela, Ele a pega no colo, a abraça, cobre de cuidados e traz de volta para o rebanho. Então o perdão de Deus, Ele nos perdoa indo atrás de nós mesmo quando nós estamos errados, quando nós que tenhamos optado por dar as costas para Ele, mas Ele nos perdoa, Ele nos pega no colo e traz de volta para a comunidade, traz de volta para o seio da igreja, traz de volta para a nossa casa, que são os braços dele, que é a nossa igreja, que é a nossa casa. Um segundo exemplo de perdão que Jesus nos dá é o da mulher que ia ser apedrejada. Todo mundo queria apedrejar essa mulher porque ela foi pega em adultério e trazem para que Jesus possa apedrejá-la também. Só que Jesus, ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Depois, ao final, ele pergunta para essa mulher, alguém te condenou? E ela diz, não, meu Senhor, ninguém. Então ele diz, eu também não te condeno, vá em paz e não voltes a pecar. Com isso, nós vemos o perdão de Jesus que não pensa como os seres humanos, não pensa como os homens que pensam de acordo com a lei. De acordo com a lei, ela merecia aquele castigo. E quantas vezes dos nossos pecados a gente merece consequências muito negativas? Porque o que a gente fez foi culpa nossa, foi por nossa liberdade, etc. Mas, de repente, a gente é apresentado diante de Jesus. Ou nós nos apresentamos diante de Jesus falando, aqui, eu errei e todo mundo agora quer me condenar. A sociedade, meus amigos, minha família. Mas o que Jesus mostra é que ainda que todos possam nos condenar, Ele não nos condena. Ele nos perdoa, Ele nos acolhe, Ele nos aceita de braços abertos. Obviamente que Ele diz uma coisa, vai e não voltes a pecar. E Ele pede para nós, Ele nos acolhe e diz, tá, mas tenta não cair nesse pecado de novo. Tenta não se perder de novo nesse pecado. E Jesus também nos dá uma lição. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa é uma lição para nós, como pessoas que devemos perdoar, pessoas capazes de perdão. Porque não devemos condenar os outros, jogar. Hoje em dia, talvez a nossa lei não mande que a gente jogue pedra, mas às vezes a gente vê uma prostituta na rua, ou às vezes a gente vê algum colega, algum amigo, alguém da nossa família que fez algo errado, e às vezes a gente quer apedrejar. Apedrejar não
com uma pedra física, mas muitas vezes com as nossas palavras duras, fechando a cara, dando as costas, cruzando os braços e não vou mais falar com você, não vou mais te acolher. E Jesus ensina: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E cada um de nós é humano e não podemos dizer que nunca cometemos um pecado. Isso quer dizer que a gente não pode condenar ninguém. A gente pode sempre perdoar. A gente pode sempre pesar a mão na consciência e falar: poxa, eu já errei também. Poxa, eu já caí também, eu já dei as costas para alguma pessoa. Então eu posso perdoar esse irmão que está precisando de perdão. E um último exemplo que vai se dividir em dois de Jesus nos evangelhos e o tema do perdão é Jesus na sua cruz, que vamos estar meditando nesses dias da Semana Santa. Jesus, quando está na cruz, ele tem dois atos de perdão muito bonitos. E um dele é quando estão pregando ele na cruz e estão escarnecendo dele, zombando dele. E ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele que conhece os corações, ele ao invés de condenar, ao invés de falar: Deus, você está vendo tudo isso que eles estão fazendo, então manda fogo do céu, queima todo mundo que está aqui, esse povo não merece que eu esteja morrendo por eles na cruz, poxa, esse povo nem valoriza. Não, Jesus fala: perdoa porque eles não sabem o que fazem. E assim é Jesus, assim é nosso Deus, que está perdoando a gente e dizendo para o Pai: olha, eles não sabem o que estão fazendo. E é esse amor compassivo, esse amor bondoso, esse amor que não tem limites. E um segundo exemplo da cruz é o perdão que Jesus dá para o bom ladrão. Crucificados com Jesus estão dois malfeitores, um de cada lado, e Jesus está no meio. Um fica falando: se você é Deus mesmo, se é o Filho de Deus, por que você não desce da cruz? Salva você e salva também a nós. E o outro ladrão fala: poxa, você não teme a Deus? Nós merecemos estar aqui na cruz, mas ele não fez mal algum. Por que você está aí gritando com ele? Então Jesus, ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando você estiver no teu reino. E Jesus vai dizer para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus, ele olha o coração desse ladrão. E na verdade, gente, se ele estava na cruz, quer dizer que o pecado que ele tinha cometido, o crime que ele cometeu, não foi um roubozinho. Quer dizer que ele fez uma coisa muito grave para ter essa pena de morrer crucificado também. E Jesus, ele acolhe o arrependimento, ainda que seja do último momento, do último segundo desse ladrão, e acolhe ele no seu reino. Assim também, Jesus, ele quer fazer com cada um de nós, ainda que seja de último momento, ainda que seja de pequenas coisas. Talvez nós não sejamos ladrões, não tenhamos pecados grandes para falar na nossa confissão, mas Jesus, ele quer nos perdoar. Ele quer que a gente se aproxime dele e que possamos receber o perdão dele, para que possamos também ser nós operadores de perdão, operadores de misericórdia. Então eu deixo para vocês esse convite nessa Semana Santa. Vamos experimentar o perdão de Deus, se possível. Se tiver possibilidade nas igrejas agora com a pandemia, às vezes fica um pouco difícil, mas se programar direitinho, os padres conseguem atender em confissão. Então, se puder, primeiramente, receber esse perdão de Deus no coração, se possível, receber sacramentalmente e talvez fazer um exame de consciência e pensar:
Que mágoas eu tenho no meu coração? Que mágoas de quem? Contra quem eu tenho mágoas no coração que eu deveria perdoar? E por outro lado, quem eu tenho ofendido? Quem pode ter alguma mágoa comigo? Que coisa que eu possa ter feito errado, magoado, chateado alguém? E aí pode ser uma boa oportunidade de pedir perdão. Pedir perdão e aproximar o nosso coração ao de Jesus. Fazer o nosso coração semelhante ao dele. Que nessa Semana Santa nós acolhamos esse perdão e possamos voltar para casa abraçadas desse perdão e desse abraço de Pai que Deus quer nos dar através do perdão dele. Boa semana a todos.